Bom dia pessoal, nesse vídeo iremos tratar da matéria de Direito Civil 3, que aborda o assunto do objeto do pagamento e sua prova, que abrange os artigos 313 a 326 do Código Civil. Artigo 313. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. O devedor só se libera da obrigação entregando ao credor exatamente o objeto que prometeu a dar, ou que se obrigou a fazer, ou que se obrigou a não fazer, sob pena da obrigação se converter em perdas e danos. Substituição com efeito extintivo só será possível caso ocorra o consentimento do credor. Artigo 314. Ainda que a obrigação tenha por objeto a prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar por partes, se assim não se ajustou. Quando faltar o requisito da integralidade, o cumprimento em parte da prestação não será aceito, salvo quando haver convenção nesse sentido, ou quando diante de uma obrigação divisível com diversos credores. Artigo 315. As dívidas em dinheiro deverão ser pagas no vencimento, em moeda corrente e pelo valor nominal, salvo o disposto nos artigos subsequentes. O presente artigo adota o princípio do nominalismo, que se considera como valor da moeda o valor nominal que lhe atribuiu o Estado, o ato de emissão ou cunhagem. Todas as obrigações em um dado momento podem se converter em obrigações pecuniárias. Além delas, há ainda as obrigações decorrentes de atos ilícitos, em que o dever de reparação se liquida em dinheiro. Pode ser o pagamento aceito de duas formas, segundo o entendimento doutrinário. Pela moeda de curso legal, é toda moeda admitida pela lei como meio de pagamento, tem curso legal no país, não podendo ser recusado. Ou moeda de curso forçado, que é a única admitida pela lei como meio de pagamento no país. Artigo 316. É lícito convencionar o aumento progressivo de prestações sucessivas. Permite a atualização monetária das dívidas em dinheiro e daquelas de valor mediante índice previamente escolhido. Artigo 317. Quando por motivos imprevisíveis sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo a pedido da parte, de modo que assegure quanto possível o valor real da prestação. Trata-se de uma atualização monetária proveniente da prévia estipulação contratual, com a teoria da imprevisão, que poderá ser aplicada pelo juiz quando fatos extraordinários e imprevisíveis tornarem excessivamente oneroso para um dos contratantes o cumprimento do contrato, recomendarem a sua revisão. A interpretação deste artigo deve ser feita à luz dos artigos 315 e 478, de modo a se concluir que a sua aplicação restringe-se às dívidas pecuniárias, com o objetivo de se promover a reposição do poder aquisitivo da moeda como meio de pagamento. Ainda falando sobre o objeto do pagamento, o artigo 318 são nulas as convenções de pagamento em ouro ou em moeda estrangeira, bem como para compensar a diferença entre o valor desta e o da moeda nacional, executados os casos previstos na legislação especial. Posso pagar com dólar, com euro ou com ouro? A resposta é não, a gente não pode pagar com moeda estrangeira, somente com o real. Portanto, o pagamento deve ser efetuado em moeda nacional. A moeda atual no Brasil é o real. Sabemos que existem diferenças cambiais em virtude do fluxo cambial, exportação e importação entre essas moedas. Porém, legislações especiais nos mostrarão que temos exceções. Contratos de exportação e importação em geral, bem como os acordos resultantes de sua rescisão. Contratos de compra e venda de câmbio. E por último, contratos celebrados com pessoas que têm residência ou domicílio no exterior,
excetuados os contratos de locações de imóveis situados no território nacional, bem como a sua transferência ou modificação a qualquer título, ainda que ambas as partes já estejam nessa oportunidade residindo no país. Da prova do pagamento. Para entendermos o que é a prova do pagamento, antes precisamos saber o que é quitação. A expressão vem do latim quietare. O credor está voraz para receber, então eu acalmo. Segundo o dicionário, a quitação é considerada a prova do pagamento e consiste em um documento em que o credor ou seu representante, reconhecendo ter recebido o pagamento de seu crédito, exonera o devedor da obrigação. Portanto, a quitação é a prova do pagamento, e esse documento que o credor entrega ao devedor, a gente chama costumeiramente de recibo. Artigo 319. O devedor que paga tem o direito à quitação regular e pode reter o pagamento enquanto não lhe seja dada. Para que haja a extinção da obrigação, a prova do pagamento é muito importante. Isto significa que a prova do pagamento incumbe ao devedor, por isso, ele tem o direito à quitação sempre que cumpre a obrigação. Ele pode inclusive reter a prestação enquanto ela não for entregue. Em suma, a quitação é a declaração do sujeito ativo no sentido de ter sido satisfeito no seu direito. Normalmente é dada por escrito, que a gente chama de recibo, mas pode derivar de atos inequívocos, como o mesmo sentido jurídico, por exemplo, entrega ou inutilização de título. Artigo 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor ou de seu representante. Parágrafo único. Ainda assim, os requisitos estabelecidos nesse artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida. A quitação sempre poderá ser dada por instrumento particular, ainda que o contrato celebrado tenha sido por instrumento público. De acordo com o princípio da relativização da quitação, mesmo que não possua os referidos requisitos, valerá a quitação, se de seus termos ou de suas circunstâncias resultar haver sido paga a dívida. Artigo 321. Nos débitos cuja quitação consista na devolução do título, perdido este, poderá o devedor exigir, retendo o pagamento, declaração do credor que inutilize o título desaparecido. Artigo 322. Quando o pagamento for em cotas periódicas, a quitação da última estabelece, até prova em contrário, a presunção de estarem solvidas as anteriores. Artigo 323. Sendo a quitação do capital sem reserva dos juros, estes presumem-se pagos. Quando a dívida é representada por título de crédito que se encontra na posse do devedor, a entrega do título ao devedor firma a presunção de pagamento, salvo se nele existirem codevedores cujas obrigações ainda não se extinguiram. A presunção de pagamento decorrente da posse do título pelo devedor é todavia relativa, pois o credor pode em 60 dias provar que o título se encontra indevidamente em mãos do devedor. Quando o pagamento é feito em cotas sucessivas, existindo quitação da última, a quitação da última até prova em contrário gera a presunção de estarem solvidas as anteriores. Assenta-se na regra de que não é normal o credor concordar em receber a última parcela sem haver recebido as anteriores. Quando a quitação do capital, sem reserva dos juros que se presumem pagos, como os juros não produzem rendimento, é de supor que o credor imputaria neles o pagamento parcial da dívida, e não no capital, que continuaria a render. Determina a lógica, portanto, que os juros devem ser pagos em primeiro lugar. Artigo 324. A entrega do título ao devedor firma a presunção de pagamento. Parágrafo único. Ficará sem efeito a quitação assim operada se o credor provar em 60 dias a falta do pagamento. A presunção estabelecida neste artigo é relativa, e o credor poderá em 60 dias provar que foi ilegitimamente desapontado do título, vindo este a ser entregue ao devedor. O prazo estabelecido tem natureza decadencial,
razão pela qual caberá ao credor ingressar em juízo dentro do prazo, ainda que a prova do desvio ou desfecho da demanda se dê após o período indicado. Este prazo aplica-se apenas na hipótese de entrega do título ao devedor. Não estará o credor fora dos 60 dias inimido de provar eventual vício de consentimento em recibo de quitação que tenha passado ao devedor. Artigo 325. Presume-se a cargo do devedor as despesas como pagamento e a quitação. Se ocorrer aumento por fato do credor, suportará este a despesa acrescida. Tendo o credor o direito ao recebimento da coisa em sua integridade, não será, em regra, obrigado ao pagamento de qualquer encargo para recebê-la. Assim, presume-se que ficarão sob responsabilidade do devedor tanto as despesas de natureza fiscal quanto aquelas decorrentes das providências para que a coisa seja colocada à disposição do credor. A regra disposta no artigo traz presunção relativa, que, portanto, admitirá a prova em contrário, bem como tem natureza dispositiva, cabendo convenção entre as partes. Artigo 326. Se o pagamento se houver de fazer por medida ou peso, entender-se-á no silêncio das partes que aceitaram os do lugar da execução. No silêncio do título, prevalecerá para as obrigações que se pagarem por peso ou medida os critérios de aferição dominantes no lugar da execução. Tal dispositivo tinha mais utilidade na vigência do Código de 1916, quando as medidas e pesos variavam de lugar a lugar. Com a generalização do sistema métrico decimal no país, a regra perdeu relevância. Este vídeo foi apresentado pelos acadêmicos de Direito Vitor, Gustavo, Luiz, Daniel e Diego, da quarta fase, no ESC.